Você torce. Fabinho, nós torcemos por você. E você vibra. Vai em frente, garoto! E você acredita. Fabinho! Vamos lá, Fabinho! Vai lá, Fabinho. Estamos em você! Fica mais fácil correr para a vitória. Ajude a LBV e faça um gol pela infância brasileira. Olá, o programa Nossa Entidade de hoje recebe a ADVB, uma associação dos dirigentes de vendas e marketing do Brasil, que também reúne mulheres empreendedoras de diversos segmentos. Para saber mais sobre essa associação, nós convidamos aqui a Laine Cuesta, ela que é fundadora do Flow no Prato. Daqui a pouquinho a gente já vai saber o que significa isso. Também conosco está a Silvia Tirola, ela que é sócia proprietária da Gerpaz Consultoria. Maristela Serpejante, consultora na MS People. E também aqui conosco está a Cristina Caligares, que é vice-presidente da ADVB Mulher. Sejam todas muito bem-vindas aqui. Eu vou pedir licença para as minhas convidadas que estão mais próximas e começar pela ponta de lá, que está a Cris, para contar melhor para a gente aí o que é essa associação. Que, na verdade, pelo que eu entendi, não começou com uma ADVB Mulher. Não começou com Conta a pra ADVB gente. Mulher. A DVB é uma associação dos dirigentes de vendas de marketing do Brasil. É grande o nome, hein? É. E eu costumo dizer que ela é uma jovem senhora. Uma jovem senhora. Né? Por que jovem? Porque ela está a pleno vapor, né? Ótimo. Então, ela aconteceu lá atrás, ela tem 62 anos. Jovem senhora. E a DVB Mulher É uma menina. é uma bebê. Uma menina. Ela nasceu nesta fase de 2016 para cá. Embora tenha havido uma tentativa aí uns 10 anos atrás e outras tentativas mais. O que é essa associação lá atrás, essa que nasceu nos anos 50, e o que ela fazia? Ela nasceu porque qual era a necessidade do mercado na época? Ela nasceu como a porta do marketing no Brasil. Já se falava em marketing? Sim, naquela Já se falava em época. marketing. E havia necessidade de treinar o pessoal de vendas. Porque, na verdade, tudo é vendas. Então, essa foi a porta. A DVB foi criada exatamente com conteúdos para treinamento, capacitação e depois a premiação dos destaques na área de vendas e marketing. E isso a gente está falando de qualquer segmento. Pode Sim. ser de comida, pode ser de roupas, pode ser industrial, pode ser, enfim, vendas. Sim. Vendas. Tudo que tem venda tem a ver com a DVB. Tem a ver com a E DVB. marketing. Essa DVB, ela existe no Brasil? É só em São Paulo? Como é que é isso? Ela existe no Brasil. Tá. Cada estado tem uma DVB. Nós estamos na DVB principal, que é a de São Paulo. E também existe a FENA DVB, que é a Federação. A mãe de todas. Isso. Que é a Cujo matriz. presidente também está dentro da entidade que fica aqui em São Paulo. E aí a gente estava conversando ali nos bastidores, a Cris já estava me contando aí que nasceu essa DVB. Dessa DVB começaram a ter alguns braços, né? Isso. Aí a gente pode falar da DVB jovem, é isso? Quais outras que tinham? Nós- Que tem, né? Que tinha, não tem, né? Tem. Nós temos a DVB Jovem, a DVB Mulher, a DVB Turismo. Turismo. Isso. Para esses setores mais segmentados. Isso. E o da mulher, recentemente, como você acabou de falar aí. Qual é a necessidade? Que mercado é esse que a DVB enxergou, o que você enxergou lá atrás, para falar, ó, tem que ter uma específica. Uma só para mulher. Que mercado que é esse aí? Tá crescendo? Como é que ele tá? Das mulheres. Das mulheres, como é que ele tá? Na verdade, eu não enxerguei sozinha, Tá. né? Essa segunda fase, que de 2016, nasceu no coração do atual presidente, Latife Abraão, que me convidou a começar novamente
num momento oportuno em que as mulheres começaram a ir para um palco diferente. Você já estava lá na DVB? Eu já estou na DVB Você desde 2006. Você já era associada à DVB desde 2006? Eu já fui diretora institucional de outras diretorias, de outras presidências, né? Também fui a DVB Mulher, já fui a DVB Jovem e hoje, como a DVB Mulher, vice-presidente, fazendo acontecer neste momento em que as mulheres ganharam o empoderamento, essa palavra que todo mundo gosta de falar a respeito, né? Mas foi exatamente no momento oportuno, mas nasceu no coração do nosso presidente atual. Não é à toa que o nosso estúdio hoje está recheado aqui de hormônios femininos, aqui da melhor qualidade, né? Todas mulheres, todas empresárias, mas também todas empreendedoras, que é diferente, né? Deixa eu passar para a ponta de lá com a Maristela. Eu apresentei você aqui falando que é consultora da MS People. Explica pra gente o que é isso, que história é essa, que consultoria, conta aí pra nós. Na verdade, eu fui executiva de multinacional durante muito tempo. Adoro. E aí, há uns 3 anos atrás, por uma contingência de vida e também chega uma hora que você fala assim, eu quero um outro propósito, eu resolvi fundar a MS People, que eu fiz uma brincadeira com meu nome, Maristela Serpeja de Porfírio, mas com a minha intenção, mundo sustentado por pessoas. MS People. MS People. Mundo então, muito bom. porque eu acredito nisso, eu acredito que a tecnologia em algum momento se copia, os processos também, mas pessoas é o grande diferencial sempre. São únicas. E aí onde também eu encontrei a DVB, por quê? Porque ser executiva é uma coisa. Eu ia falar, são papéis radicalmente diferentes, ser né? empresária é outra coisa e ser empreendedora é outra. São 3 bichinhos diferentes. Eu era empreendedora quanto executiva dentro da empresa, porque você pode empreender dentro da empresa que você trabalha, ser inovadora, fazer tudo isso dentro desse contexto. Mas ser empreendedora quando você tem a sua própria empresa nem sempre está alinhado. Então eu fui buscar conhecimento. E aí você vê muita coisa, né? Hoje tem várias redes de mulheres, eu participo de algumas, inclusive, né? Mas assim, tem várias redes, tem várias instituições, mas quando essa amiga que a gente tem em comum me apresentou a Cris, ela passou a DVB justamente com 3 pilares que eu achei muito interessantes, que é capacitação, reconhecimento e relacionamento. Que são as 3 coisas que nós mulheres, quando vamos ser empresárias, na verdade todo mundo, né? Mas quanto mulher começando uma empresa, minha empresa tem 1 ano, né? O projeto tem 3, mas a empresa oficialmente, né? Lá CNPJ 1 ano. Eu precisava disso, dessas 3 coisas. O que essa empresa faz? Né? Essa ela, consultoria na verdade, de quê? veio para formar líderes de transformação. Porque eu acho que nós temos gerentes, nós temos chefes, nós temos até líderes, mas líderes que realmente queiram transformar o ambiente que estão de forma sustentável. É diferente. E isso pode ser dentro de qualquer segmento também, que a gente está falando. Qualquer segmento. E a outra ideia era trazer toda essa... Porque a minha vida começou aos 15 anos trabalhando e fui técnica eletrônica, né? Eu escolhi uma profissão masculina. Extremamente masculina. Então, eu fui a primeira técnica daquela área, daquela empresa. Depois, eu fui a primeira gerente de uma empresa mulher. Depois, eu fui a primeira superintendente mulher. E atravessei por todas essas coisas que a mulher atravessa nisso. Né? Eu até brinco que eu falei, a única coisa que eu consegui foi ganhar até mais que os homens. Que os 30%, eu falei assim, né? Eu aprendi a negociar, vamos dizer assim, né? Melhor nesse sentido. Mas eu precisava quanto... E aí a minha empresa tem um outro programa, que é o Programa de Desenvolvimento do Capital Feminino, que é o quê? Carreira mais qualidade de vida. Porque nós somos um ser inteiro, né? E a gente tem 3 turnos, 4 turnos, né? Você fala, eu adoro ser mulher, né? Que bom que eu sou mulher, Aí mas... E dividir a vida nisso daí, sendo mulher, né? Trabalhando, enfim. E eu participei disso, né? Eu não vi minha filha, por exemplo, dar o primeiro passo, porque eu estava trabalhando muito. Eu fui aprender a deixar a capinha de supermulher, né? Para ser uma pessoa e saber que a gente tem limites e tem que, vamos dizer assim, equilibrar essas forças. Então, aí eu fui fazer, por exemplo, sou coaching, sou mediadora de conflitos,
trabalho num programa para desenvolvimento de jovens. Tem várias coisas que a gente faz, porque a mulher faz muita coisa, A né? gente nunca consegue ficar parada numa coisinha só, né? E então a minha empresa ajuda a formar líderes de transformação e desenvolver mulheres de forma integral. Tudo a ver com a DVB Mulher. Tudo a ver com a DVB Mulher. Tudo a ver. E aí eu falei, não, a Cris me falou, conversou comigo, eu falei assim, tá aí, tem conteúdo sério, de gente que faz isso há muito tempo, né? Tem relacionamento, nos eventos a gente junta com outras mulheres, vai conhecer as histórias e vai aprender junto. Né? E tem reconhecimento, porque tem eventos também que reconhecem, né, os trabalhos das empresas, as pessoas e tal. Eu falei, tá aí, é um lugar onde eu posso aprender e também posso, eu acho que é uma troca, né? Trocar experiências. Daqui a pouquinho a gente vai falar aí de como é que essas mulheres aí estão aprendendo a melhorar aí, principalmente essa parte de vendas, marketing e empreendedorismo, como a Maristela falou aqui. Deixa eu passar a bola para minha xará aqui. A Silvia que está aqui como sócia proprietária da Gerpass Consultoria. Gerpass Que é gerenciamento de projetos e passivos, porque ele tem um braço jurídico e um braço de capital humano, que foi o que eu coloquei na consultoria agora. Há quanto tempo você está à frente da empresa? Então, eu sempre fui executiva também, com mais de 25 anos aí em experiências executivas em empresas. Isso, e aí saí no final de 2006 e resgatei a Gerpass, que já existia, mais no braço jurídico. E aí, quando eu resgatei esse outro braço da Gerpass, eu trouxe toda a experiência, a expertise que eu tinha e que eu implementava dentro da empresa, para minha empresa, prestando serviço aí para clientes dos mais variados segmentos, nas áreas de capital humano, diversidade e sustentabilidade. Que são as palavras da vez, assim, né? Do momento. E tem que uma pensar das nisso, não pessoas que trabalhava comigo na empresa que me apresentou, a Cris, que me convidou para então entrar nesse time aí de poderosas. Desde o começo, 2016, né? Sim. Me lembro quando a gente fez a primeira reunião, era para tentar, tentar qual seria a nossa missão, para onde a gente ia, como é que a gente ia organizar. Então, aí eu montei a consultoria e estou desenvolvendo projetos aí nesses temas. Mas o tema de diversidade já era um tema que eu atuava desde sempre, né? Então, foi um grande aprendizado para mim durante muito tempo, mas eu estava voltada com o objetivo, com o foco da empresa. Sim. E agora, na minha empresa, pude ampliar muito mais, abriu né? esse leque. Conhecer outras empresas, conhecer outras formas de viver, né? Outras dores de barriga, outros erros, outros acertos que não são só os seus, mas exatamente. Poder aprender. E aí a Gerpass conseguiu juntar essas duas coisas, porque o braço jurídico também tem tudo a ver com pessoas, permeia, né? Por todas essas então, esferas. Permeia essas esferas. E aí aqui do meu lado de cá tá a Laine, que veio com um nome diferente aqui para esse programa, gente. Flow no Prato. Eu tô falando prato de comida mesmo, é isso? Isso. Explica pra gente que história é essa. E você também que é secretária lá na DVB, né? Isso, eu entrei lá já tem 5 anos e no início eram reuniões que tinham dos diretores e eu como responsável pelo coffee break contratava padarias, casas de bolos. E eu comecei a sentir a necessidade de algo mais saudável. Até porque nossos diretores, eles têm uma certa idade, né? Homens Todos mais são mais velhos, homens que a gente precisa ter um carinho à parte ali com eles, para cuidar da saúde, porque homens não cuidam da saúde. E não só isso, alguns têm diabetes. Olha. Então eu tinha até esse cuidado também, E né? geralmente nesses coffee breaks que você compra aí de padarias mesmo, enfim, patisserie, vem sempre aquela mesma apresentação normal de cardápio. Coxinha, esfirra, coisas gordurosas, cheias de carboidratos, né? Aí você botou o olho nisso ali e falou, tem alguma coisa que não tá boa. Não, eu já gostava de cozinhar algumas coisas, mas assim, eu não tinha ainda aberto os olhos para esse tipo, né, de negócio. E aí eu comecei a fazer coaching com a minha coach, Cristina Caligares. Ela é a mãe de todas, não adianta não.
E através disso, eu coloquei em prática o que eu gostava e que ficava lá em casa só para de vez em quando, para um jantar. E o que foi isso que você colocou em prática? Bom, que então é eu comecei comida? a procurar receitas inovadoras e inserir as sementes funcionais, que fazem... Semente mesmo? Isso, sementes fazem um diferencial no nosso organismo. Então é semente de girassol, semente de... E onde você põe isso? Chia. Eu ponho nos bolos, que não levam açúcar, eles são feitos com aveia, não levam açúcar, né? Até porque eles são diabéticos e eu preciso inovar, né, as minhas receitas. Então temos aqui as minhas clientes e a DVB como minha maior cliente também, né? Eu vou falar uma coisa pra vocês, gente, só pra vocês que estão em casa, não conta pra ninguém, tá? A Laine, quando chegou aqui, antes de começar a fazer esse programa, presenteou a nossa produtora aqui de jornalismo com um desses pratos deliciosos e suculentos. Ela trouxe um bolo de quê? Banana funcional. Banana funcional. E enquanto eu estava conversando com ela lá nos bastidores, no camarim, esse bolo foi aberto na redação e não sobrou um pedaço pra gente aqui. Nem pros meninos aqui do estúdio, nem pros meninos ali do Switcher. Então, assim, eu tô fazendo minha reivindicação aqui ao vivo e em cores. Isso é bullying, porque ela tá falando dessa delícia, dessa gostosura e ainda totalmente saudável, que eu não faço ideia como é que eu gosto. Eu me comprometo a trazer aqui. Não, e tá passando aqui atrás de você, aqui no telão, ó, estão passando várias coisas dessas gostosuras suculentas. O Flow trabalha com Flow em inglês quer dizer fluir, né? Quer dizer... Então... tem um psicólogo húngaro que ele diz que o nosso estado de flow é quando atingimos aquele estado onde o maior prazer é fazer a atividade que nos causa esse fluido, esse bem-estar, né? Bingo. Comer um bolo. Comer um bolo. Comer o seu bolo, por exemplo, que a gente não sabe como é que eu gosto. E o meu estado de flow é exatamente quando eu estou preparando toda essa comida. Até porque eu também colho de horta orgânica. É mesmo que... lá do bairro onde eu moro mesmo, existe uma horta comunitária. Que maravilha. E eu colho de lá. Que bairro Eu você mesmo mora? colho, em São Bernardo do Campo. Que maravilha, gente. Bom saber isso daí, propagar que tem essas pessoas com essas iniciativas aí dando certo. E aí tudo começou quando? Quando que foi essa... Então, Um ano, 2 anos? Fazem 1 ano e meio já. 1 ano e meio. Isso. Mas você não largou a DVB? Não. Muito pelo contrário, é ela que dá o fomento ali, que dá o Flow alicerce. começa às 17h35. Que é a hora que acaba o seu turno lá na DVB. E o que essa associação, essa instituição mudou na sua vida? Olha, O que você não saberia fazer se não tivesse associada a ela? Por exemplo, uma ideia na cabeça, muito talento e... Não, então, estar com essas mulheres poderosas foi o pontapé inicial para que eu pensasse, o que eu faço depois da DVB? E aí é que surgiu tudo isso, né? Com a ajuda de todas. Histórias como a da Laine, vocês veem diariamente lá na associação? Nós temos várias histórias. Quem cada pode uma chegar mais até rica. vocês? Eu posso chegar até vocês? Qualquer pessoa. Mesmo eu não sendo empreendedora, mas enfim. Qualquer pessoa. Porque o que eu tô pensando... Você não precisa estar empreendedora. Você precisa ter vontade de absorver conteúdo relevante, estar ao lado de pessoas que vão te acrescentar de alguma forma, porque nós crescemos como pessoas, nós crescemos a todo tempo. Nós aprendemos com cada uma e com a vivência de cada uma, e com o erro e com o acerto, não tem jeito. A Laine estava há 1 ano com o fogão dela desligado. E ela me procurou dizendo assim, eu estou precisando fazer algo diferente, né? Tava eu falei, legal, dentro dela. Plano A e plano B. E daí ela começou a desenhar um projeto e no meio do caminho ela falou assim, não é esse o projeto, porque nós coachings, nós apertamos a pessoa com perguntas, né? Verdade. E quando a gente aperta, o povo vai para a parede, quando vai para a parede, tá acuado e vai ter que responder. Não tem pra onde sair. Né? Não tem saída. E aí a pessoa se descobre empreendedora.
Então nós temos muitas pessoas que quando elas se aproximam de outras, ela fala assim, peraí, mas se ela conseguiu, por que eu não consigo? Todos podemos. Todos conseguimos. Eu acho isso bárbaro. Eu acho isso bárbaro para quem está assistindo a gente, acompanhando o programa, porque a gente está falando de um número cada vez maior de desempregados aqui. Esse número não abaixa, ele não desce. A situação realmente é... No mínimo, você conhece uma pessoa, pelo menos, desempregada no seu círculo ali, no seu ciclo de amizades. E, às vezes, as pessoas têm exatamente isso. Tem uma ideia na cabeça, um ótimo talento, é empreendedor, não sabe disso e só precisa aí de alguém para falar assim, ó, vem cá, ó, é esse caminho aqui que você segue. Não vai te dar, facilitar a vida, mas vai te encaminhar, vai te apoiar e vai te incentivar. Vai te apoiar para que ela possa entender que é capaz. Porque todo mundo é capaz. Diga, Maristela, tá te contando. Teve um evento da DVB, né, uma palestra, inclusive a Cris que deu essa palestra, e a gente apresentou tudo. E no decorrer da palestra e das colocações, uma pessoa que estava do meu lado, uma mulher, falou assim, ela começou a ter insights. E aí ela ia vibrando com aquilo e falando assim, nossa, gente, eu não tinha pensado nisso. Ah, tá óbvio. E aí ela, é bem isso que eu acho que nós temos, e eu acho que é uma característica até do brasileiro de forma geral, nós somos empreendedores. Nós estamos dentro da nossa casa e a gente faz inovação dentro da nossa casa. Só que a gente não percebe isto. E aí quando você vai para uma estrutura como a DVB, você começa a perceber que aquilo que você faz é inovação, que aquilo que você faz é empreendedorismo. O que você precisa é estruturar, é planejar, é colocar aquilo, é desenhar aquilo de maneira que tenha um princípio, meio e fim e você possa medir os resultados. Aí entra as questões técnicas, as questões de conteúdo, de marketing, de vendas, de finanças, né, que talvez seja um tendão de Aquiles que a gente estava conversando anteriormente, de comunicação, que quando você vai para uma instituição como a DVB, você começa a ver os profissionais, porque tem profissionais ali que têm este conteúdo, de forma estruturada, e aquilo começa a ficar claro. É que nem meio quando era a prova de física, né, quando a gente estava, pelo menos para mim é física, né, era física, que você falava assim, nossa, não entendi nada que aquele professor falava. Aí você falava com um colega que te explicava diferente. Nossa. E aí você falava, mas é isso? Caramba, isso, né? Mais ou menos é algo que a DVB faz aí, O que acontece também, tem uma outra questão que eu penso que é muito importante, que é a questão do medo. Às vezes, você pode ter o plano, você pode ter tudo estruturado, mas você precisa se ver capaz de exercer aquele papel. E o medo, ele paralisa. Então, quando você vê um caso em que uma pessoa comum, como nós somos, e que consegue dar o primeiro passo e botar o segundo, e com o apoio de outras pessoas, fala, peraí, como que você fez? Olha, fulano, eu fiz assim, então vamos fazer, tenta fazer desse jeito, porque é um apoio mútuo. A DVB, ela tem, de onde que vem o conteúdo? Vem da vivência e da experiência de nós todos. Tem melhor escola? Porque não assim, tem melhor escola do que essa? Nada contra as revistas que só mostram as coisas maravilhosas e parece que ninguém se deu mal na vida. Sim. Mas é preciso mexer na dor para poder curar e para poder mostrar que você é capaz. E, além disso, existem muitas limitações que todos os seres humanos têm com relação à crença de si mesmo. Às vezes você está num momento tão desafiador que você não se enxerga capacitada. E, às vezes, você nem está mesmo capacitada. Vocês estão me dando uma aula, tá? Porque eu tô absorvendo tudo e eu tô me enxergando em vários momentos desse aí que você está falando. Mas você tem capacidades. E você precisa, como eu disse ontem numa aula que dei, veja o que você é boa e use o que você é bom a favor de você mesmo. Porque é o primeiro passo.
todos nós temos os pontos fortes e os pontos a desenvolver. E como é que é essa dinâmica na DVB? Que assim, eu tô super interessada, quero ir lá agora, sair daqui do estúdio e ir lá agora começar. Como é que é essa dinâmica lá? Eu chego lá, me associo, como é que é esse passo a passo, assim? Falo, oi, Cris, cheguei aqui. Pode chegar e se associar diretamente, a Laine vai te receber. A Laine vai me receber e vai com fazer, um flow no prato? Não. Vai lhe dizer quais são os valores, quais são os seus benefícios. É muito acessível. Onde fica a sede de vocês? A sede fica ali na Alameda dos Maracatins. Eu sempre confundo aqui em Moema, aqui vizinha aqui da Assembleia Legislativa. 426. 426. Só que nós, a DVB Mulher, nos reunimos em vários lugares diferentes. Ih, espera aí, a gente vai para break agora, Giba, ou não? Vamos para break? Então, peraí, que a Cris vai começar um papo aqui que muito me interessa, uma seara também. Ela vai falar aqui, só para dar um pouquinho aí de gosto, de sabor para você que está nos assistindo, projeto hospedaria, empresas que nos recebam para eventos próprios ou de terceiros, tem projeto In Company e tem o Conselho é Bom e Gosto. Do que a gente tá falando? Eu não sei, mas se você ficar aí esperando a gente, daqui a pouquinho a gente te conta. Pausa para um rápido intervalo e voltamos já já. Olá, seja bem-vinda. Obrigada. Para você ser aprovado no teste, você precisa representar uma pessoa que tem voz ativa na política. Ação! Democracia se faz com a participação de todos e todas. Foi ótima! Aprovada! O Brasil já não aceita mais política sem diversidade. Aprovada! Próximo. Jovens que elegem e são eleitos ajudam a renovar o país. Tá dentro, venha. Cada brasileiro representa um pedaço da nossa história. Aprovada! No Brasil de hoje, todos podem ter voz e voto. Muito bem, aprovada. Precisamos nos fazer representar e participar da política. Aprovada. Venha o próximo. A verdadeira democracia exige a presença de brasileiros como eu e você. Tá aprovada. Todos aprovados. Todos têm um papel fundamental na luta pelos seus direitos. Seja quem for e como for, ninguém te representa tão bem quanto você. Participe da política. Justiça eleitoral. Vem pra urna. Estamos de volta com o programa Nossa Entidade, que hoje recebe a ADVB Mulher, Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing do Brasil. Por isso, conosco estão estas mulheres empreendedoras, empresárias. Conosco está aqui a Laine Cuesta, ela que é fundadora do Flow no Prato. Conosco também a minha xará, Silvia Tirola, que é sócia proprietária da Gerpaz Consultoria. Maristela Serpejante, consultora da MS People. Também conosco a Cristina Caligares, que é vice-presidente aí da ADVB Mulher. Antes do intervalo, eu deixei um gostinho de quero mais aqui no ar para a gente falar aí desses eventos que a ADVB promove. Eu primeiro tinha te perguntado como é que é. Eu chegando lá, sou recepcionada aqui pela Laine, ela vai me indicar o que fazer, eu vou me associar, vou preencher um formulário e aí, o que acontece? Você fala, vão ter cursos, o que acontece lá dentro? Você pode se associar, mas você também pode antes degustar. Ou seja, você pode chegar, gosto disso, frequentar um evento nosso, ver se você gosta de estar conosco, ver se o conteúdo é relevante e decidir-se por estar conosco. Tá. Ok? Temos, sim, os benefícios que vão ser apresentados, tem a premiação, tem a participação que você vai poder também ter na própria ADVB, que Como que participam os homens.
São premiações, são cafés da manhã, são almoços, são eventos também, só que não só focado no empreendedorismo feminino. Então não acontece só lá dentro. Vocês saem aí para o mercado, literalmente, com eventos aí, movimentando esse povo todo. E tem a DVB Jovem também. Então, se você pode ter, você se associa à DVB Mulher e também pode fazer uma associação para um filho, né, que esteja aí já entrando no mercado de trabalho, que vai, obviamente, ter atividades também direcionadas para esse segmento etário, para esse público. Para ele entender. Aí eu tinha falado aqui de alguns nomes, até corrigir aqui que eu falei errado no bloco anterior, Projeto Hospedeira. Eu ia falar de novo hospedaria, ó, ato falho. Projeto Hospedeira. Vem de hóspede. Vem de hóspede. É o seguinte, nós levamos conteúdos relevantes. O que é relevante, que interessam para as empresárias. Tipo, um exemplo, vai. Como você precifica os itens que você vende? Ah, e alguém parou para pensar nisso? Ah, que bom. Como você gere pessoas? O que é empreender? O que é empreender? Conta aqui pra gente. Porque a gente fala muito essa palavra, não sei se todo mundo que tá acompanhando a gente sabe o que é. O que é empreender? Empreender é você ter um projeto. Basicamente é isso. Sou empreendedora então, gente. Só que aí o que você vai fazer com isso e como você vai fazer é que a gente acaba estudando juntos. É que a DVB entra aí, a DVB Mulher então, entra pra... Isso, você não precisa errar todas. Você pode ver como é que a gente fez, que a gente errou, que a gente acertou. Maravilha. E aí você vai pegando esse conteúdo aí, ajustando e se tornando, de fato, consolidando. Porque você sabe que muitas empresas são abertas e são fechadas por falta de capacitação. Aliás, que é um outro braço nosso, que é treinamento e desenvolvimento. Uma consequência que a gente está vendo demais no mercado aí. As pessoas vêm com uma ideia na cabeça, com muito talento, como eu falei, só que o que o brasileiro aprendeu de ser empresário? Na maior parte do tempo a gente é funcionário. Né? A gente é delegado, né? A gente não delega. Segunda coisa, a gente não tem educação financeira aqui no Brasil. Então aí você tem uma ideia na cabeça, fala, eu sei fazer um brigadeiro gourmet que é uma beleza. Minhas amigas todas querem, estou começando a fazer encomendas para fora. Só que aí eu não sei precificar, eu não sei botar preço nesse brigadeiro, eu uso coisas caras, não sei botar preço, e eu também não sei mexer com dinheiro. O quanto desse brigadeiro vai ficar na conta, se eu tenho que ter conta minha ou conta dessa minha empresa, se eu tenho que cobrar à vista ou a prazo, se eu tenho que ter cartão de crédito, de débito ou não. O brasileiro não está acostumado com isso. E daí o que acontece, que vocês já devem ter visto muitas vezes, a pessoa quebra. Sim. 6 meses, 1 ano, fechou o negócio. E daí ela acha que ela é incompetente. O negócio não era incompetente, era formato. Que eu considero fundamental é um planejamento. Né? Ô, palavrinha, que essa daí tem que acompanhar o tempo inteiro, Muitas vezes a gente não sabe fazer um plano de negócios, um planejamento, que seja um projeto simples, pequeno, curto ou comprido, ele tem que ter um começo, meio e fim. Tem que ter. Então, não adianta que se eu quero ser empreendedora empresária, eu não posso escapar disso. Por mais simples que seja. Por mais simples que seja. Então, a qualquer tamanho de negócio, desculpa, Silvia, a qualquer tamanho de negócio. Pode ser desde os meus pudinzinhos feitos em casa até uma empresa de roupas, loja de rua. Porque você pode estar pagando para trabalhar. E aí, qual é o motivo de empreender? Tudo bem, você tem um projeto, mas se ele é um projeto ligado a um negócio, ele tem que dar lucro. E outra, a gente, claro que nós trabalhamos aqui, você pode observar que a gente sempre fala muito em coisas que são ligadas a propósito, né? Sustentabilidade, pessoas e tal. Sim, Só que o propósito não pode deixar de lado as questões de quem paga a conta. Porque aquela família tem que sobreviver, porque aqueles funcionários têm que ser pagos. E ele não gira. Então e às vezes as pessoas parecem que olha propósito e olha dinheiro como pecado. Não, né? Aquilo precisa se sustentar. Sim. Então, essas questões são importantes ser discutidas e num lugar que ensine você manter o seu propósito, manter o que te levou o teu coração ali, mas sabendo que você precisa precificar corretamente, precisa ter os meios de se comunicar com aquele público corretamente. Para quem que eu vou vender? Onde eu vou vender? Exatamente. Como eu vou fazer isso? Porque senão, depois de um ano, como a Cris falou, a sua empresa quebrou. E você fala assim, nossa, mas eu tinha posto tanto coração, tanta paixão, mas e a parte de planejamento e a parte que dá sustentação para que você tenha continuidade no teu propósito e no teu objetivo, no teu projeto?
Eu tô falando a sorte da Laine de estar lá dentro e começando o negócio dela ali. Já 5 anos ali como secretária, vendo e ouvindo e assistindo todas essas histórias de vocês. E agora ela fez o pulo do gato, que eu chamo, né? Ela resolveu ir pra frente, assumir e empreender. E é um desafio, porque no meu negócio eu faço as compras, eu faço a cotação, você eu é tenho toda empresa. As minhas planilhas, você é toda eu empresa. Embalo, eu faço, você eu vou layout, vai entregar. Eu faço a mídia, né? A divulgação. É desafiador. Tudo apoiado por uma DVB Mulher. Sim. Tudo que está apoiada pelo nosso patrocinador Master. Vocês vivem? Do que vocês vivem? Se não, falando em dinheiro, nós somos patrocinadas pelo Hotel Terras Altas, que fica ali no comecinho da saída de São Paulo, a 20 quilômetros do centro de São Paulo, no meio da Mata Atlântica. Em direção à Zona Oeste. Ah, que delícia, gente. É maravilhoso. Se você não conhece, eventos acontecem lá? Porque eu quero ver eventos lá, né? Uma mulher maravilhosa, inovadora, que é a Cleide, né? Que não pôde vir. Eu estava esperando ela aqui hoje, não veio, mas não tem problema, foi muito bem representada, tá, Cleide? Fica tranquila que as meninas aqui estão... O hotel tem instalações para acolher os eventos de desde muitas empresas. Não, sim, de final de semana ele é um family, ele tem muitos clientes, acontecem eventos, sim, toda a infraestrutura para atender. E ele é o nosso patrocinador master, sempre foi. Sem que ele nos apoiasse, não seria possível custear todo o nosso projeto, todo o nosso trabalho. E você tem um outro projeto aqui que me chama a atenção, o nome é gringo, mas é super fácil de entender na hora que a gente faz a tradução. Chama Projeto In Company, que é in dentro, company, companhia. É dentro da empresa, é isso? Que história é essa que vocês inventaram? Eu vou te explicar primeiro o Hospedeiras, que eu acabei não te explicando. Gente, eu tinha esquecido, verdade. Né? Mulher fala tanto que a gente acaba passando por cima. O Hospedeiras veio exatamente... Nós temos um patrocinador que é hotel. Então, a minha ideia veio exatamente de somos hóspedes, somos bem tratados. Então, pensei assim, as empresas poderiam nos receber para que nós levássemos os nossos conteúdos relevantes, levássemos palestrantes e pessoas para dentro do ambiente que ela já tem, um auditório, e nós pudéssemos realizar o nosso evento lá dentro. Então, uma vez por mês, nós hoje temos um hospedeiro, uma hospedeira, que nos acolhe, que é a Employer, no momento é a Employer, uma empresa de recursos humanos, nós vamos lá e realizamos os nossos eventos. Então, esse é o projeto Hospedeira. Então, literalmente nós hospedam essas empreendedoras. Por algumas horas. Nos dão um cafezinho, recebe como se fosse na sala da sua casa. O In Company é o inverso. Nós visitamos uma empresa para que ela nos conte como ela faz a coisa dela, ou seja, o serviço ou o produto. Então, nós avaliamos o processo produtivo, nós aprendemos e temos insights de como nós podemos traduzir o que eles fazem para dentro do nosso negócio. Tipo, você estava dando um exemplo até, falando de empresas tipo Coca-Cola, uma Cerati. Vocês vão e acompanham a linha de produção, entendem o processo todo. E no final ainda tem a troca aí de experiência, de entendimento, de como é que funciona ali. Tudo bem, vai, é uma empresa enorme, de porte enorme, mas é bom a gente respirar esse ar também, né? E é uma visita guiada. Eles têm que, obviamente... A empresa que faz todo um... Nós entramos em contato, agora temos uma para visitar já. Qual que é? Pode contar? Nós vamos visitar o Shopping Eldorado, porque ele tem um telhado com 5.000 metros quadrados de horta. Nós, na verdade, conhecemos, agora vamos levar as nossas associadas. Não sabia. O telhado do Shopping Eldorado é de horta. E foi um prêmio de sustentabilidade que a DVB deu. Incrível. Dentro do projeto ADVB, Guarda-Chuva Maior. Ela foi uma das premiadas no top de sustentabilidade. É maravilhoso. Então, você vai aprender, quer dizer, se eles conseguem fazer isso...
nós podemos também fazer. Também podem fazer, Claro. sem problema nenhum. E sabe que Então esse é o In-Company. Esse é o projeto In-Company. In-Company. A gente já fala dos outros, gente. E um benefício que eu vejo, e bem interessante para nós que somos associadas, né, e aí eu convido de novo que as mulheres venham conhecer a DVB, é que quando você está nesses ambientes, você é uma empresária também. E aí você percebe oportunidades, porque aquelas empresas podem se tornar seus clientes, dependendo do que você fornece. Não? O céu é o limite, né? E aí a DVB abre um contato que essas mulheres naturalmente não teriam. Ou seria muito difícil, teria um desgaste. Poxa, para conhecer um diretor daquela empresa. CEO da empresa tal. CEO, e de repente você está do lado dele, ele te você está do lado. E aí você troca cartão e o cara conhece o que você faz. Então, esses eventos promovem relacionamento de altíssimo nível. De fato. Né? Então, o que mais me atraiu até para participar da DVB e desse grupo de mulheres maravilhosas foi porque, assim, eu sempre quis contribuir com a expertise que eu tinha na vida executiva e agora na minha empresa. Muito então, bom de ouvir. o que eu tenho vontade de oferecer de informações. E aí volta um pouco no ponto que a Cris falou, assim, a gente não pode só contar as coisas que deram certo, a gente tem que contar as coisas que deram errado também. E numa visita dessa, as pessoas também não nos contam só coisas que deram certo, contam também, olha, a gente fez um produto tal, o produto não deu certo, a gente recolheu, etc e tal. Lá em cima do shopping, também nos contaram o que dá fácil e o que eles têm a desenvolver ainda. Que ainda dá para melhorar, né? Então aí a gente entendeu muito claramente que a missão da ADVB era poder compartilhar com essas mulheres que estão vindo tudo isso que a gente aprende, seja num projeto In-Company, seja no Hospedeiras e nos outros projetos que a gente tem. Você está falando aqui, tá me batendo a curiosidade. O que está dando certo no Flow no Prato e o que você viu ali não vai dar? E qual que é o seu planejamento? O que você quer? Olha, através desses nossos encontros, eu levo o meu produto. E há sempre aquelas pessoas que me procuram porque querem também oferecer isso, né? Então, eu vejo uma grande oportunidade. Nossa, você tem ali uma... A entrega de cartões, a troca de cartões, né? Que a ADVB, que esses encontros promovem, para todo empreendedor é muito bom. Qual é o seu planejamento? Você quer daqui quanto tempo estar fazendo o quê? E virar a página? Qual é o próximo passo da Flow no Prato? O que você vai fazer? Olha, eu preciso Você tem, encontrar... né? Porque elas estão falando de planejamento. Você tem que ter, pelo amor de Deus, Laís. Eu preciso encontrar alguém que esteja em flow como eu para poder me substituir. Porque você tá começando agora a ficar você precisa de mais uma pessoa. Você está precisando de mais uma exatamente. Pessoa. Claro, eu pretendo crescer, sim, né? Dentro da DVB. Mas eu não conseguiria... ainda me ver fora da DVB. Precisa de mais um braço aí para tocar o seu negócio. Exatamente. Para tocar o seu negócio. Posso dar um exemplo da MS People, né, no caso da minha empresa, em relação à DVB? Todos os eventos que acontecem geram contatos interessantes para uma empresa como a minha, que é justamente formação de lideranças, de gestão, ou de melhoria de processo para aumento. Então, assim, sempre tem alguém ali interessante. É esse networking, né? Essa rede, né, que tem ali. Mas não é só para sua empresa. Não, sim, a gente faz isso que eu tô vendo. É um networking, é uma rede ali que se forma quando você vê, você está estão as 3 empresas aqui envolvidas. E é de um segmento totalmente diferente, porque ela está trabalhando com alimentação e nós estamos trabalhando com desenvolvimento. Então, são segmentos diferentes, mas que se cruzam em algum momento. E eu posso contratá-la para um evento meu, a Silvia pode, a Cris ela me ligou pode, hoje, né? Ela está atendendo um cliente que ela não pode fazer coaching com esse cliente. Ela ligou, Cris, me ajuda. Você pode fazer apoiar esse cliente? Porque eu tinha a pessoa que por uma me pediu, questão ética. É um funcionário que me pediu, mas eu estou tratando da empresa, é conflito de interesse. Eu liguei para a Cris e falei, por favor, dá para ser me socorre, faz isso daí. Né? Então é isso. Quais outros eventos aí que a DVB tá pensando, tá fazendo? Olha, eu costumo dizer que eu fico com mariposas na barriga. Isso é bom porque a gente está vivo. Por quê? Dia 20... nós lançamos o nosso evento de conselheiros.
o conselho é bom e eu gosto. Ah, daí que vem o nome, conselho é bom e eu gosto. Um e evento de conselheiros. Eu vou entrevistar o presidente pela primeira vez também, me expor como entrevistadora. Da DVB? É. Então, eu vou entrevistá-lo. Por quê? Porque ele, como presidente, quando ele sair da presidência, ele automaticamente se torna um conselheiro oficial. E nós temos mais de 200 conselheiros. Pessoas que têm experiência, vivência, tem muita coisa para ensinar. Obviamente, seus filhos, seus netos já estão aí no mercado de trabalho e vão poder vir nesse dia que a gente vai entrevistar esse conselheiro e conselheira também, né? Então, esse é o nosso bebê. Dia 20 vai ao ar esse projeto. Vai nascer. E nasceu no meu coração por essa questão e esse trocadilho. Conselho é bom e eu gosto. Adorei, eu parabéns. sou honesta para te dizer que eu também gostei muito. E as pessoas têm gostado. E as melhores coisas surgem assim na simplicidade. Foi de uma forma muito natural, muito espontânea e do óbvio. Eu gosto de falar do óbvio. É óbvio que eles têm muita coisa para nos ensinar. E nós gostamos de conteúdo relevante para nos ensinar. Bingo. Então, pronto, Bingo. Tá aí. Uniu as duas coisas necessárias ali. Esse é o... Vocês querem aprender, eles têm o que ensinar. Pronto. É isso aí. É isso assim. Um ponto que eu acho também forte é que nós somos mulheres, e eu vejo isso no grupo ADVB, claro, com muita personalidade, né, pra gente estar fazendo essas questões. Bobagem. Mas assim, e com apesar de a gente ter muito acolhimento, nós somos muito sinceras quanto àquilo que a gente orienta. Então, sabe, não tem aquela politicagem do, eu não vou falar porque pode me lindrar. Não. Olha, nós queremos dar certo, nós precisamos ter sinceridade no que fazemos. Nas atitudes que nós temos. Isso é importante. Nem sempre... Isso gera confiança, né? Exato. Credibilidade. Nem sempre e a gente tem essas conversas, né? Entre nós. A gente fala, vamos fazer isso assim. Eu falo, não vamos fazer assim não, né? É meio que aquele grilo falante, né? Que ficava da historinha ali, dizendo assim, não, você está pensando errado, né? E com a tranquilidade de saber que nós fazemos isso porque nós queremos o bem... Sem mimimi, né? Sem mimimi, sabe? Não tem essa cultura de, não, tadinho. Não, ninguém é tadinho. Como é que está indo a tua empresa agora, Maristela? Como é que ela está indo? Qual é o próximo passo dela? A empresa, ela tem 1 ano. Novíssima. Tá? Novíssima. Mas... a primeira coisa foi a dificuldade de você sair da... Assim, você ficou vários anos da sua vida sendo o mesmo personagem. E aí você assumiu outro personagem. Isso é uma dificuldade, né? Então eu levei um tempo, acho que, para assumir que o meu sobrenome... Eu tô nessa agora. Não era mais daquela multinacional enorme. Eu tô nessa. Né? Não era daquela grande organização. Dá medo. É a Maristela. Dá medo. Dá pavor, na verdade, né? Mas aí você vai descobrindo que, cara, você sabe muito. As pessoas vão falando para você, e aí você vai cruzando com o pessoal da DVB, por exemplo, e a mulherada vai falar assim, mas você sabe sobre isso? Sei. Aí você vai vendo uma outra conversa e você consegue opinar, né, Silvia? Opinar. Aí você percebe quanto de conteúdo você tem que você mesmo não percebeu. Estava negligenciando, né? E colocando você estava negligenciando. Não, e colocando abaixo dos outros conteúdos das outras pessoas. Por quê? Né? O teu valor de tantos anos de trabalho que você tem tá aí, né? É encarar. Agora, precisa parceria. Uma coisa que eu também fazia isso no mundo executivo e no mundo que você tem a tua empresa, cada vez mais precisa. O mundo é um mundo de parcerias a partir de agora. Não tem para onde correr. Não tem para onde correr. É um lugar de parcerias, tem que ser. É parceria. Mas para mim foi uma grata surpresa isso, porque eu sempre também vivi de crachá, né? Eu estava do outro lado. De cá. É o que eu falo, é o lado de cá. E de repente e aí, quando eu saí, deu aquele medo óbvio, né? Da empresa, monto, vou fazer, não vou fazer, o que eu faço? E a Gerpaz já existia, né? E aí eu só resgatei e coloquei o braço lá das áreas, né, de diversidade, sustentabilidade, de capital humano.
E aí eu tive uma grata surpresa de conversando com muitas outras pessoas que já estavam no mundo executivo ou já estavam fora dele. Silvia, vem aqui, você conhece muito bem disso, você vai fazer isso, eu vou fazer o resto. Então a gente encarou vários projetos juntos, com outras consultorias, com outras empresas. Então isso juntou forças, né? Quando a gente junta um mais um rico, a riqueza é muito maior. Então eu encontrei um ambiente muito saudável de parcerias, que eu achava que ia ser um ambiente hostil, que ia ter algum problema de competição, de coisas. Muito e pelo não encontrei contrário. Nada disso. Foi agradável, aconchegante, cheio de pessoas com histórias para contar e para dividir, né? Não só para contar, para dividir. Posso dar um exemplo? Pode. Da MSP, quando ela chegou, em Punta Arenas, na última cidade do continente da América do Sul, né? Dando treinamento para petroleira, para a INAP de lá, né? E eu vou dizer para você, isso talvez foi um divisor de águas, porque era um curso em espanhol, a maioria homens, e eu brasileira. Não, e de um mercado, de um nicho, né? De um nicho. Você fala, nossa, não é comigo. Né? Não é comigo. Tinha tudo para eu dizer assim, não é comigo. Para você ter uma ideia, eu passei mal 3 dias antes e passei mal 3 dias depois, por causa da ansiedade. Mas deu certo. Mas deu tudo certo. 65 pessoas. Pronto. A partir daí eu falei, opa! Não é que eu sei fazer isso. Sai da frente que eu tô passando, né? Nem dá licença, Exatamente. sai da frente que eu tô passando. A gente tá nos minutinhos finais aqui, meninas. Com todo respeito, meninas. Essas mulheres empreendedoras com as suas histórias aí de sucesso, mas muito mais que histórias de sucesso. Histórias. E com bagagem para poder dividir aqui com todas nós. Então, se eu quiser, eu posso ir lá na sede, que fica lá em Moema, na Maracatins, 426. Isso. Ó, a cabeça é boa aí pra né? Mas isso que eu ia falar, se eu não puder ir lá, hoje dá para fazer de forma online aí, ou digital. Qual que é o site de vocês? www.advb. ADVB, tudo junto? Isso. advb.org. Tá. Sem BR. Sem BR. www.advb.org. Isso. E aí lá a gente vai saber um bocado. Não sei se vocês estavam vendo aqui, mas o nosso telão atrás estavam passando fotos aqui de eventos, um deles, por exemplo, uma corrida. Sim. Então assim, olha a pluralidade que você fica pensando, mas eu não tenho nada a ver com isso. Dia da Mulher. Ela está falando de empreendedorismo, de ideias, de projetos. E aí você pode, né, o céu é o limite. Meninas, mulheres, muito obrigada aqui pela participação de cada uma de vocês. Portas abertas desta casa aqui e desta TV para que vocês voltem outras vezes. Já tô deixando o convite no ar e deixando a deixa aqui pra Lani trazer meu bolinho da próxima vez. Boa, né? Obrigada, gente, mais uma vez. Obrigada mesmo. Bom, o programa Nossa Entidade fica por aqui. Até o nosso próximo encontro, hein? Tchau.